Amados, hoje é dia de celebração. Celebração. Eu diria que entendam o que eu vou dizer para depois vocês não saírem falando que o pastor disse que é para vir ao culto só nesse dia. Mas se tem um dia que é para você vir ao culto, não faltar de forma alguma, é esse dia. O dia da Páscoa, o dia de celebração da Páscoa. E se você é verdadeiramente cristão e você percebe e conhece a história verdadeira da Páscoa, você deve estar com o coração irradiante, com o coração alegre e feliz por tudo o que Deus fez por você na cruz. A Páscoa, juntamente com o Natal, a Páscoa e o Natal são as celebrações mais importantes do cristianismo. Eu ouso dizer que a Páscoa é ainda mais importante do que o Natal. Não é desmerecendo o Natal de forma alguma, mas é na Páscoa que verdadeiramente nós fomos libertos. É verdadeiramente na Páscoa em que o Deus Yahvé se apodera das nossas vidas e diz: esse é meu. Esse é meu. Então, amados, a verdadeira Páscoa, presta atenção nisso. Ela traz um assunto que não é tão agradável quanto a gente é acostumado a ouvir aí nas redes sociais e nas mídias de hoje. Eu diria que talvez seja até por isso que as pessoas evitam um pouco falar do verdadeiro assunto da Páscoa. Certa vez eu juntei a família lá em casa e disse: olha, gente, eu preciso dizer algo para vocês. Se eu morrer de repente, eu quero mostrar para vocês onde estão todas as senhas, onde eu guardo todas as senhas aqui de casa, e para que vocês vejam, para que vocês olhem. Imediatamente a Regina, quase que uma reação, ela disse: não, eu não quero saber disso não. Eu entendo, foi um ato de amor dela, né? Não quero falar sobre morte, não quero nem pensar em você morrer, né? E foi um carinho muito grande dela, essa resposta que ela deu. Mas é necessário. É necessário que essas informações sejam dadas. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é necessário que você saiba como ele morreu, por que ele morreu e para quem ele morreu. É extremamente necessário falar sobre a morte. É extremamente necessário refletir sobre a morte. E hoje eu ouso dizer uma coisa para você, que você vai hoje ouvir a Páscoa como você nunca ouviu na sua vida. Eu estou dizendo isso porque Deus me surpreendeu quando eu estava meditando e refletindo sobre a Páscoa. Eu já preguei sobre esse tema pelo menos 10 vezes. Eu já ouvi sobre esse tema pelo menos 20 vezes. Ano passado eu preguei sobre esse tema e eu disse para vocês, eu não sei se vocês lembram, mas está registrado lá, cordeiro ou coelho. E eu disse para vocês, vocês vão ouvir a Páscoa como vocês nunca ouviram. Esse ano vocês vão ouvir a Páscoa como vocês nunca ouviram, nem ouviram no ano passado. Como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, como nós precisamos conhecer a Deus. Então, queridos, a Páscoa, antes de qualquer coisa, a Páscoa ela fala de morte. De morte. Mas não só de morte. A Páscoa também, ela fala sobre a batalha de reis. Presta atenção nisso. Porque eu nunca tinha percebido isso. Até me debruçar, orar e falar: Senhor, traz algo novo para mim. Senhor, traz algo novo para a tua igreja. E Deus foi trazendo algo que eu disse: meu Deus, tremendo. A Páscoa fala sobre uma batalha de reis.
o rei Yahvé em uma batalha tremenda com o rei Faraó. Mas o rei Faraó ainda não havia compreendido a força e a superioridade do rei Yahvé, não. Então o rei Yahvé, ele convoca um outro rei. O rei dos terrores. Está lá em Jó, capítulo 18, verso 14. Sabe qual é o rei dos terrores? A morte. Após lançar 9 pragas no rei Faraó, e o rei Faraó ainda não se dava conta de que ele precisava abrir mão daquelas vidas. Então, o rei Yahvé convoca o rei dos terrores, convoca a morte. A morte, a última inimiga do homem. 1 Coríntios 15, 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então o rei Faraó ainda não havia se dado conta de que o rei Yahvé é infinitamente superior a ele. Mesmo depois de vivenciar 9 pragas, ainda assim, o seu coração permanecia duro e o seu egoísmo reinava, apesar do rei dos reis advertir. Através de tantas maravilhas. Mas tinha uma coisa que o rei Faraó, ele queria muito: a vida do povo de Deus. Presta atenção nisso. O rei Faraó olha e diz assim: eu não abro mão dessas vidas. Essas vidas são minhas. Essas vidas, eu detenho essas vidas. Eu quero ser o rei dessas vidas. Mas o rei Yahvé diz: ei, deixa o meu povo ir para adorar. Deixa o meu povo ir, porque eu quero que eles me adorem. E aí começa a batalha entre reis. O rei Faraó, o maior poder estabelecido na terra. O rei Yahvé, o maior poder estabelecido no universo. O rei Faraó, a maior potência em termos bélicas que o mundo viu na época. O rei Yahvé, extremamente superior ao rei Faraó. O rei Faraó com carros, cavalos, homens de guerra. O rei Yahvé com toda a natureza ao seu dispor. Ah, você tem homens de guerra? Manda gafanhotos. Ah, você tem lanças e dardos inflamados? Manda moscas. E começa aquela guerra. As pragas vindo e o rei Faraó tentando se defender de um rei infinitamente superior. E nesse contexto, após 9 pragas, o rei Yahvé convoca o rei dos terrores, ele convoca a morte. A morte passaria e mostraria todo o seu poder, matando todos os filhos primogênitos e todos os animais primogênitos. A morte, em uma passagem só, iria destruir toda a herança do povo. A herança espiritual, os filhos, e a herança material, os animais. Presta atenção. Em uma passagem só, a morte ia destruir a herança espiritual e a herança material do faraó. Em uma passagem só. E haveria ali, diz a Bíblia, grande temor na terra. Grande clamor na terra. No entanto, querido,
Deus orientou o povo judeu a matar um cordeirinho e aspergir o sangue nos umbrais das portas. Porque quando a morte passasse e visse o sangue ali naqueles umbrais, ela passaria por cima. Por isso o nome é Páscoa. Páscoa é um nome que deriva do hebraico passagem. E se você for fazer uma transliteração mais precisa ainda, seria passar por cima. A morte iria passar, o anjo da morte iria passar, e quando ele visse o sangue do cordeiro nos umbrais das casas, ele passaria por cima e não levaria os primogênitos daquela casa. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a passagem. Mas não a passagem de um coelho. A passagem da morte. É a passagem de um anjo que, segundo a própria Bíblia, é o terror dos terrores. E o que eu aprendo com isso? A primeira coisa que eu aprendo é que a Páscoa é um evento individual. A Páscoa não é um evento coletivo, não, querido. Era necessário que cada casa tivesse o seu sangue aspergido. Ei, o sangue aspergido na minha casa não ia servir para a sua casa. Era necessário que você aspergisse o sangue na sua casa. Páscoa não se comemora coletivamente, não. Páscoa se comemora olhando para dentro e dizendo como é que está o sangue da minha casa. É assim que se comemora Páscoa. Páscoa é você olhar para dentro e dizer assim, quando o anjo da morte passar, o que ele vai encontrar nos umbrais da minha casa? O que é que ele vai encontrar? Agora presta atenção numa coisa, querido. No Antigo Testamento, a casa de Deus era representada por um lugar físico. Você tinha o santo dos santos e você tinha o lugar santíssimo. Mas no Novo Testamento, a casa de Deus toma um outro significado. Ela passa a habitar em nós. 2 Coríntios 5:1 diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eternas, não feitas por mãos, eterna nos céus. A casa agora ela toma um novo significado. A gente costuma dizer aqui que a gente tem 3 níveis de maturidade quando a gente fala em igreja. O primeiro nível de maturidade é quando você passa num templo, e aí você vê uma igreja, aí você faz logo assim, né? Aí a pessoa diz, o que foi que aconteceu? Não, eu passei por uma igreja. Não é assim que a gente... É o primeiro nível de maturidade. Qual é o segundo nível de maturidade? É quando você olha e você diz, igreja sou eu. Igreja sou eu. Aí eu não preciso ir lá, porque igreja sou eu. Mas o terceiro nível de maturidade é quando você percebe que você não é igreja. Você é membro do corpo. A igreja é o corpo de Cristo e você é um membro do corpo. E quando você está fora da igreja, você é um membro amputado. Falamos sobre isso aqui. Cuidado. Tem muito membro amputado. Tem muito membro amputado. Mas no Novo Testamento, a casa ela toma um novo significado. Agora nós somos a casa de Deus. Nós somos o altar do Santíssimo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Por isso Jesus quebra o paradigma da mulher samaritana, quando a mulher samaritana chega e diz assim, aonde eu devo adorar? Eu devo adorar aqui em Samaria ou eu devo adorar lá em Jerusalém? Porque essa era a grande questão entre os samaritanos e os judeus. Era por isso que os judeus odiavam os samaritanos, porque os samaritanos não adoravam em Jerusalém, eles adoravam em Samaria. Jesus olha para ela e diz, nem aqui nem lá. Haverá um tempo em que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Haverá um tempo que não vai ser nem em Samaria, nem em Jerusalém. Haverá um tempo em que vai ser aqui, querida. E o verdadeiro adorador, ele adora aqui. Ele queima por dentro. Ele é a lenha.
em que quando o fogo desce e encontra a lenha, aí sim, o fogo acende e o Espírito acende. A Páscoa é individual, cada casa, cada habitação deve ser aspergida pelo sangue do Cordeiro. Por isso, querido, eu quero fazer uma pergunta hoje para você. Como está a sua habitação? Como está a tua casa? Aspergida pelo sangue do Cordeiro? Ou limpinha, apenas por aquela faxina que a gente faz 1 ou 2 vezes por semana? Outro assunto fundamental que eu quero trazer aqui para a gente entender sobre a Páscoa é que a Páscoa ela tem significados diferentes. Presta atenção nisso. Hoje nós vamos mergulhar nesses significados. O primeiro significado da Páscoa é o significado para os judeus, para os egípcios. A terra e os bens dos egípcios já haviam sido devastados pelas pragas anteriores. Presta atenção nisso. Na 9ª praga, Deus lança 3 dias de escuridão, preparando o caminho para a maior e mais terrível das pragas. Mensageiro da morte. Talvez paire uma dúvida no seu coração, como já aconteceu no meu certa vez. Tá bom aí? Vou aqui, mas... Por que Deus matou somente os primogênitos? Você já parou para pensar nisso? Já tive tanta dúvida na Bíblia. Tanta dúvida. Por quê? Por que não vou matar os filhos? Vou matar os primogênitos? Por quê? Queridos, na verdade, Deus estava cumprindo uma promessa. Quando Deus chega para o faraó e diz assim: eu vou passar. Eu vou matar os teus primogênitos. O que Deus está falando para o faraó, na verdade, é o seguinte: eu estou cumprindo a promessa que eu vou fazer com você porque você não me obedeceu. Aqui, quando Deus fala que já na 9ª praga, da 10ª praga, nós estamos mais ou menos em Êxodo 11, Êxodo 12, indo para Êxodo 13. Mas lá em Êxodo capítulo 4, verso 22 e 23, olha o que Deus diz para Moisés falar para o faraó. Ele diz assim: dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, quando o anjo da morte passa, matando os primogênitos do faraó, os primogênitos do Egito, os primogênitos tanto animais quanto filhos, na verdade é uma promessa sendo cumprida. Por que eu estou dizendo isso? A promessa de morte ela continua. Mas a promessa de morte não era para matar. A promessa de morte era para livrar, para libertar. Vocês estão me acompanhando aqui? Deus faz uma promessa para o faraó dizendo: liberta o meu povo. Porque se você não libertar o meu povo, eu vou matar os teus primogênitos, porque o povo de Israel é o meu primogênito. O que Deus está dizendo para o faraó, ele não está dizendo que quer matar. Ele está dizendo o seguinte: se você não fizer, você vai morrer. E ele cumpre. E a promessa continua até hoje. O que hoje Deus está dizendo para nós é: ei, sai daí, desse lugar chamado Egito, e vem me adorar no monte, porque se você não liberar, haverá morte. A morte vai passar e ela continua passando.
E se você não for livre, e se você não começar a sua caminhada hoje para me adorar, você vai passar pelo anjo da morte. Quando o anjo da morte passar, ele vai te encontrar. Vocês estão percebendo? Mas vocês conseguem perceber a voz de Deus, não como uma ameaça, mas como um conselho e como um aviso para nos libertar? Essa é a mensagem da Páscoa. Na verdade, Deus já havia dado 9 chances para o faraó se arrepender. Na verdade, Deus já havia dito para o faraó que era necessário cultuar em outro lugar. O faraó, em última análise, poderia até ter dito: ei, eu vou com vocês. Mas o coração do faraó se endureceu. O próprio faraó cavou a morte dos primogênitos do Egito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Páscoa para os egípcios é sinal de morte, de dor. Mas a Páscoa também tem outro significado. O significado da morte para os israelitas, da Páscoa para os israelitas. Para os israelitas, a Páscoa tem significado de recomeço. Para os israelitas, a Páscoa tem significado de liberdade. A Páscoa para o povo de Deus significa a libertação da escravidão e o começo de uma nova vida. Os israelitas agora tinham um novo rei, muito mais poderoso do que o faraó. 430 anos de escravidão. O povo de Israel já não tinha nem mais cultura de nação. Era uma cultura total de escravidão. Mas a Páscoa, a passagem do anjo, ela significa um recomeço, uma nova história para aquele povo. E o que mais chamava a atenção deles é que eles nunca tinham conhecido um rei que os amasse. Ei, presta atenção nisso. Eles nunca tinham conhecido um rei que lutasse por eles. Eles nunca tinham conhecido um rei resgatador. Eles nunca tinham conhecido um rei que os conhecesse tão bem. Eles só conheciam. Mas o Senhor olha para eles e diz: ei, verdadeiro rei de você. Muitas vezes nós, por não conhecermos o verdadeiro rei, nós começamos a amar o rei posto. Na verdade, nosso único rei é o Senhor dos Senhores. O que eu aprendo com tudo isso? A bondade de Deus, ela nos convida para que todos nós sejamos salvos. Mas a justiça de Deus nos convida a sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. O que eu tenho a ver com isso? Presta atenção. E agora nós vamos dar um salto na história. Salto na história. Nós estamos em Êxodo capítulo 12, 13, em que era necessário que o povo de Israel matasse o cordeiro, aspergisse as portas, os umbrais das portas, para que o anjo da morte passasse e não ferisse o povo de Deus. Agora, quando Deus diz para Abraão sacrificar seu filho Isaque, e Abraão vai cumprir o mandamento de Deus, e quando chega lá, Isaque faz uma pergunta que pouca gente percebe. Gênesis 22, 7. Voltando um pouco no tempo para depois a gente avançar. Isaque pergunta para Abraão: pai, a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Isaque havia percebido que estava tudo pronto para o sacrifício. A brasa, a lenha, mas faltava algo. Faltava o cordeiro. Abraão e Isaque ofereceram o melhor que podiam. A melhor lenha, a melhor brasa,
mas faltava ainda algo. Isso perturbou a cabeça de Isaac a ponto de perguntar: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Mas sem imaginar a dimensão do que estava falando, Abraão responde a Isaac. No versículo 8 ele diz: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Abraão não tinha noção do que ele estava, da dimensão e do tamanho do que ele estava falando. E essa pergunta e essa própria resposta ecoou durante séculos até chegar em João Batista e parar em João Batista. E no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista olha para Jesus e diz: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta que Isaac tinha feito para Abraão milhares de anos antes: onde está o Cordeiro? João Batista, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei se você sabe disso, desse detalhe, João Batista não conhecia Jesus. Pastor, mas eles eram primos, mas não se conheciam. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Se conheceram ali. O Espírito Santo tinha dito para ele: aquele que você vir, descer o Espírito Santo sobre ele, esse será. Então quando João Batista, e eu acho essa frase de João Batista muito mais fantástica do que a frase de Pedro, quando Jesus diz: vocês quem dizem que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus vibra e diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu considero essa frase ainda mais fantástica, porque Pedro já havia andado com Jesus, Pedro já havia visto milagres e milagres. João Batista olha para Jesus e diz: vejam, é esse. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau! A resposta que a humanidade precisava. Temos um salto aí de milhares de anos até chegar a Jesus. Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro que liberta o povo de Deus do anjo da morte e os conduz pela mão forte do Senhor até a terra prometida. Agora está prestes a ter uma nova versão. Jesus vem como Cordeiro, agora não mais oferecido pelas mãos humanas, mas pelas mãos do próprio Deus. Por isso que Abraão responde: Deus proverá, meu irmão. E essa é a primeira vez que você vai ler na Bíblia a palavra Jeová Jireh. Deus proverá. E aqui Deus provê. Da mesma forma como Deus olha para o faraó e diz assim: deixa aí, senão teus primogênitos vão morrer. Ele cumpre a palavra, ele também cumpre a mesma palavra de dizer: eu vou prover. Esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso. Jesus vem como novo Cordeiro, agora oferecido pelo próprio Deus, pelo próprio Rei Yahvé. Em Lucas capítulo 22, verso 8, Jesus envia Pedro e João para prepararem a ceia da Páscoa. Então no verso 9 eles perguntam: onde queres que a preparemos? Aí no verso 10 Jesus diz assim: ao entrarem na cidade, homem com um pote de água encontrará vocês. Aqui já tem algo fantástico, porque não era comum vocês verem homem carregando pote de água. Pote de água era comum para as mulheres carregarem, era um trabalho das mulheres, não era trabalho dos homens. É tanto que desde do Velho Testamento você vai ver mulher carregando água, a samaritana indo buscar água, né? As filhas de Labão indo buscar água nos poços. Você não vai ver no Antigo Testamento um homem indo buscar água. E aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês vão ver um homem carregando água. Aí eles vão dizer assim: isso aí é novidade. Aí, quando a gente vê, a gente vai discernir logo. Não vai ter dois. Vai ter um. Tá? Então ele vai dizer assim: um homem com um pote de água encontrará vocês. Não, nem vocês vão encontrar ele vai encontrar vocês. Jesus é
tremendo, né? Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam-no ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Olha o verso 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam. Tremendo. Maravilhoso. É apaixonante conhecer a palavra de Deus. Mas eu quero meditar com vocês aqui no verso 15, onde Jesus diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo a vocês que não a comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Aqui está uma das maiores declarações de amor da humanidade. Aqui está o coração do Mestre sendo revelado, sendo desejei ansiosamente esse. Desejei. Estamos aqui agora, foi tudo o que eu queria. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Essa frase ela revela duas coisas. A primeira, Jesus sabia que ele ia ser o cordeiro da próxima Páscoa. E a segunda, Jesus deseja ansiosamente que a gente participe da mesa. Ansiosamente. Sabe por que a gente não chama pequeno grupo? Sabe por que a gente não se chama célula? Sabe por que a gente não chama grupo de crescimento? Comunhão e mesa é muito mais profundo. É muito mais íntimo. Comunhão e mesa, grupo de crescimento, grupo de crescimento lhe remete a um crescimento espiritual, ok. Mas comunhão e mesa te remete a estar perto do Pai, a dividir a mesa, a desejar ansiosamente comer a Páscoa com Ele. Por isso, a Páscoa até então comemorada no êxodo de Israel, vários séculos antes, agora Jesus estava prestes a realizar um êxodo ainda maior na cruz. Êxodo. O que significa êxodo? A saída de um povo de um lugar para outro. Êxodo, a saída do povo escravizado do faraó para uma terra que mana leite e mel. Êxodo 2, Novo Testamento, a saída da escravidão do pecado para a terra prometida que virá quando ele voltar para nos buscar. Êxodo. As duas falam de êxodo. As duas falam disso. Jesus compraria a redenção do pecado a um mundo de pecadores perdidos. Aí depois Jesus fala uma frase maravilhosa no verso 16. Ele diz assim: pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Essa afirmação de Jesus é a certeza. Quando se cumprir o reino de Deus, ele virá novamente e ceará conosco. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O primeiro lugar que você vai quando Jesus voltar é a mesa. É para a mesa. É partir o pão com ele. A gente costuma dizer aqui, a gente pensa que o local de maior intimidade é a cama. Não, o local de maior intimidade não é a cama e nunca foi a cama. O local de maior intimidade é na mesa. A mesa é o local de maior intimidade entre duas pessoas. A mesa é o local de maior intimidade entre Deus e você. Hoje já era muito pouco, aí a gente estava colocando a mesa para almoçar. Aí eu disse: meu amor, vamos colocar logo que eu ainda quero dar uma descansada antes do culto. Aí a Regina disse: pois então almoça logo. Eu disse: não,
Quero dividir a mesa com você. Aí a gente correu para estar junto à mesa. Como é que está a tua mesa, querido, com a tua família? Como é que está a tua mesa com teus pais? Como é que está a tua mesa com os teus filhos? Como é que está a tua mesa com a tua esposa? Como é que está a tua mesa com Deus? Como? Ou você é do tipo que está fazendo fast food, aquela comida rápida, porque preciso sair e eu tenho um compromisso. Ei, teu maior compromisso é com a tua família. Pastor, mas o senhor não sabe, eu acordo muito cedo. Acorde 5 minutos, né? Tempo melhor, em família. Ou quando você estiver de folga, aproveite esse tempo para estar em família. É a mesa. E Jesus diz: desejei ansiosamente. Aí sabe o que acontece? Jesus vai e lava os pés dos discípulos. Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos e sentar com eles à mesa, Jesus vai revelar a traição de Judas. E quando a refeição está chegando ao fim, Jesus institui a Santa Ceia. Depois começa todo o sofrimento até a consumação da vida. Cada movimento nos céus, um significado para a eternidade. Cada movimento. Vai ter uma apresentação agora das crianças. Pode avisar lá, Soraya. Mas eu quero dizer algo para você, filho. A Páscoa, eu nunca tinha visto por esse ano, mas a Páscoa é a batalha de reis por um povo. O rei Faraó representa o rei do mundo. O rei Yahvé, o próprio rei Yahvé. 2 estão com sede por você. Por amor. Outro pela mão de obra. O Faraó nunca declarou amor ao seu povo. Ele queria mão de obra escrava. Mas ainda hoje existe essa guerra. É uma guerra que já foi vencida na cruz. Mas é uma guerra que ainda precisa ser aspergida pelo sangue. Pastor, então qual é a diferença? A diferença é que o sangue foi liberado. A diferença é que o sangue está à sua disposição. Entretanto, você precisa pegar esse sangue e aspergir. Deus não vai fazer isso por você. É você quem tem que fazer. É você quem tem que olhar e dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu anseio. Percebe Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não vai arrombar. Ele não vai chegar batendo. Vai simplesmente bater e vai dizer: você aceita. Você abre. Você vai aspergir o sangue. Como faríamos isso? Como poderíamos olhar e falar: Senhor, eu quero aspergir o meu sangue? Verdadeiramente aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Aí nós voltamos para o Egito. O faraó era o senhor deles. Então eles eram escravos do faraó. Mas Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. Sabe por que Paulo diz: eu sou escravo de Cristo? Porque Paulo diz assim: ei, eu quero me aliar a esse. Eu aprendo uma coisa: nós somos escravos de um ou de outro, querido. De um ou de outro. Na Bíblia você não vai ver meio termo.
Você não encontra meio termo na Bíblia. É céu ou inferno, é quente ou frio. Aliás, a única menção que a Bíblia faz para o meio termo é: eis que você é morno e eu vou te vomitar, porque é morno, não é nem quente nem frio. De um modo ou de outro, nós somos escravos. Mas escravos ou escravos de um faraó que nos escraviza para ter simplesmente a nossa mão de obra, ou escravos de Deus que diz assim: vá, vá. Eu só quero que você me sirva por amor. Isso é ter como Senhor. Ter como Senhor é olhar e falar: Senhor, eu submeto a minha vontade a Ti, Senhor. Eu estava estudando a Bíblia e é impressionante como no Antigo Testamento já está cheio de uma coisa que as pessoas acham que é novo. Quer ver a frase do momento é igreja inclusiva. Igreja inclusiva. Eu gosto daquela igreja porque é aquela igreja inclusiva. Ei, no Antigo Testamento, toda a igreja é inclusiva. Vai estudar a Bíblia, cara. Toda a igreja é inclusiva. E Jesus, quando chega, ele inclui mais ainda. Ele chama gregos, chama samaritanos, chama todos. E agora que você vem falar de igreja inclusiva, não. Cuidado com essa mentira do diabo. Porque aqui é o seguinte, aqui a gente inclui todo mundo. Desde que todo mundo queira ter Jesus como Senhor. E quando a gente fala Jesus como Senhor, significa que o que vale é o que Ele quer, é o que Ele fala, é o que está escrito, e não a sua vontade. Porque aí deixa de ser inclusiva para ser pervertida. Venha do jeito que você quiser, acredite no que você quiser e seja o que você quiser. Aí não é inclusão, é perversão. Nós incluímos a todos aqui. Pastor, mas está tão difícil mudar, querido, eu sei. Eu sei. Mas conte com a gente. No que for necessário mudar, nós estaremos aqui do seu lado. Do seu lado, correndo com você. Pastor, mas eu estou tão preso aos meus pecados. Querido, vem para cá. Nós queremos incluir você nesse meio, porque aqui, todo mundo aqui é um grupo de pecadores. Mas que olha para Jesus e diz: Senhor, é em Ti que nós nos alimentamos, é em Ti que nós confiamos. E hoje, Senhor, nós resolvemos Te obedecer. Isso é ser uma igreja inclusiva. Mas tem muita gente que aceita Jesus como Senhor, mas não aceita como Salvador. E tem muita gente que aceita como Salvador e não aceita como Senhor. Como assim? Já viu aquela quando você está precisando de alguma coisa? Senhor, me salva! Aí Jesus diz: eu sou o seu Salvador, mas você me aceita como seu Senhor? E aí depois que Ele te salva, você diz: pronto, agora fica aí do lado que eu vou continuar a minha vida aqui. Ei, Jesus só como Salvador não serve. Jesus só como Senhor não serve. Ele precisa ser Senhor e Salvador da sua vida. Então a Páscoa, ela é, sobretudo, a grande batalha entre Deus. A primeira batalha, Deus venceu o rei Faraó. Mas quantos reis eu falei que tinham na história? Colinha aqui. 3. E o rei Javé, o rei Faraó e o rei Mor. Faltava vencer o segundo. Porque em uma nação só pode haver um rei. Quando Deus convoca o rei Morte para vencer o Faraó, Ele está dizendo assim: olha, você não aguenta nem com esse rei, quanto mais com esse rei aqui. E aí o rei Faraó é exterminado. Mas o rei Morte permanece. E agora vem Jesus exterminar o segundo rei.
Quando Jesus diz está consumado e fecha os olhos, a morte acha que triunfou. Vencemos, nós vencemos. E é isso que nós estamos comemorando hoje. Jurei que eu não ia chorar hoje. Mas não tem como. É lindo demais. Em Êxodo, presta atenção. A 9ª praga é a praga da escuridão. 3 dias de escuridão para vir a morte. Quando Jesus morre, ele passa 3 dias em escuridão. É quando ele vence a morte. E Jesus agora vence a morte para dizer: ei, agora há um só Deus. O faraó foi eliminado, a morte foi eliminada. Agora você só tem que adorar um só Deus. Porque eu resgatei você dos poderes do mundo e dos poderes celestiais que caíram. Você não se sentia amado? Depois dessa pregação, vá para o psicólogo. Aliás, passe pelo psiquiatra antes, que o negócio é grave. Temos aqui a Soraya, nossa psicóloga. Pode marcar com ela. Não me senti amado. Está precisando de uma terapia brava aí. Eu acordei hoje dando graças. Porque Jesus disse sim. Porque Jesus disse: ansiei por isso. Desejei ansiosamente por isso. Porque quando Jesus disse importa, sabe o que ele está dizendo? É importante que eu venha, que eu sofra. E quando Pedro diz não, isso não vai acontecer, Jesus diz assim: passa para trás, Satanás. Carrega-se. Eu vim para isso. Ele veio por amor. Essa é a maior história de amor que nós podemos crer. Jesus veio batalhar com a morte. Uma batalha triunfal, uma batalha épica, em que ele venceu a morte. Por isso temos vida. Nós vamos ver isso por um outro prisma agora, pelo prisma das crianças. Amém? Pode entrar as crianças. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. As pessoas o receberam com alegria, gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E o caso, sabendo que sofreria. Mesmo assim, ele escolheu nos amar. Na cruz, ele entregou a vida por nós. O Cordeiro de Deus morreu por amor.
Mas no terceiro dia, a pedra rolou. O túmulo estava vazio. Jesus vive. Ele é o Rei da vida, o vencedor da cruz. Jesus reina para sempre. Jesus, te entregamos o que temos de mais precioso, o nosso coração. Jesus, te entregamos o nosso coração. Todos dizem: Jesus, te entregamos o nosso coração. E a igreja repete com a gente. Jesus, o nosso coração é teu. Amém. Pode subir o louvor. Faltou o cordeiro. O cordeiro que tirou os nossos pecados e nos deu a vida. Aleluia! Aleluia. E hoje, pessoal, nós vamos fazer uma ceia especial. Queria que o pessoal da ceia já se posicionasse. Enquanto você recebe a ceia, preste atenção aqui. Você foi motivo de uma grande batalha. Sabe, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me fez meditar nos motivos que levam hoje uma guerra, acontecer uma guerra. Os motivos principais para acontecer uma guerra são motivos econômicos, motivos políticos, motivos bélicos, geral. Esses são os grandes motivos que acontecem as grandes guerras. Mas eu quero que você entenda que você foi motivo de uma grande guerra. Deus guerreou por você. E Ele não queria nada econômico, Ele não queria nada bélico, Ele não queria nada político. Ele queria o teu coração. Deus queria teu coração. Ele guerreou uma grande guerra porque Ele queria o teu coração. Pode ir servindo a ceia, Verinha, Carmen. Enquanto você recebe a ceia aí, não ceia agora, apenas receba. Coloca isso no teu coração. Deus resolveu guerrear por você. Mas mais do que isso, quando a guerra era necessária, Deus tomou posição por guerrear por você. Mas Ele não só guerreou por você. Era necessário que na guerra tivesse uma morte. E guerrear quando você sabe que vai ganhar é muito fácil. Mas guerrear quando você sabe que vai morrer é extremamente difícil. E guerrear quando você sabe por quem você vai morrer é ainda mais difícil.
Mas ainda assim, Ele optou por te amar. Ele te amou primeiro. Ele disse ainda assim. E a Bíblia diz que ainda sendo pecadores, Ele nos amou. E nos deu a vida. Jesus veio e foi o Cordeiro que morreu por você na cruz.